Sejam bem-vindos ao Tempo de Deus. O processo da nossa criação. Gênesis, capítulo 1, versículos 20 a 2, versículos 4. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rasteiam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sometei-a. Meus queridos irmãos e irmãs, uma coisa que nós precisamos entender da palavra do Senhor é que ela nos conta a interpretação dos fatos. O autor bíblico, inspirado por Deus, faz uma leitura dos acontecimentos da história e a partir dessa leitura ele expressa a interpretação do que ele descobre como graça de Deus nessa história. A criação manifesta-nos essa realidade. Como o autor bíblico interpreta a partir da visão de todas as realidades, como Deus agiu nessa criação da história. É por isso que a criação não é um fato pontual, sino, sobretudo, um processo. Deus que vai agindo na história e vai criando a realidade. Se nós lemos assim o texto da criação do homem, entenderemos melhor o que significa. Não é Deus fazendo moldagem com barro ou com a terra, fazendo uma figura humana. Não é isso que o autor bíblico quer dizer. O que ele quer dizer é que a nossa vida leva a um processo de ação de Deus. Vejamos. Primeiro, existe um diálogo de Deus. Façamos. Quer dizer, disponhamos nossa vida para fazer o homem, para criar essa realidade. E depois disse, mas façamos a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, Deus tem um modelo, que é Ele mesmo. Nós seguimos o modelo de Deus. Isso é maravilhoso porque nós não somos uma coisa qualquer, senão uma criatura segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso, você, meu querido irmão e irmã, vale muito, porque você é a imagem de Deus. Segunda coisa do processo, uma missão. Criamos o homem para fazer uma tarefa, para dominar sobre peixes, aves, répteis e tudo o que rasteia sobre a terra. O homem é a criatura principal, não é mais, não significa que ele tem o poder de fazer com as coisas, sino administrar as coisas. Terceira coisa, o homem, criado por iniciativa de Deus, com uma missão especial, terceiro é abençoado por Deus. Só existimos pela bênção e pela graça de Deus. Isso é importante que lembramos. A nossa existência é produto da bênção de Deus. Quarto, fecundidade. Sejam fecundos, diz o texto, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. É interessante que as gerações de hoje estão esquecendo essa realidade. Fomos criados, abençoados com uma missão especial para ser fecundos. Hoje, preferimos não ter filhos, por exemplo. Preferimos ter um animal de estimação, que não é ruim, não tenho nada em contra, mas esquecemos da missão principal. Peçamos a Deus
que nos conceda a graça de descobrir o sentido da nossa existência e que saibamos responder com um coração agradecido. Deus te abençoe e te conceda viver essa palavra. Este é o tempo de Deus, um tempo de graça para a nossa vida. Amém.